Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 327. Sessões: 8 e 9 de setembro de 2020. Acórdão 2402 de 2020. Plenário: Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Vital do Rego. Competência do TCU: Previdência Complementar. Abrangência: Entidade fechada de previdência complementar. O TCU tem competência para fiscalizar os recursos que integram as contas individuais dos participantes das entidades fechadas de previdência complementar, EFPC, patrocinadas por órgãos ou entidades públicas, uma vez que esses valores, enquanto administrados pelas EFPC, são considerados de natureza pública. Acórdão 2402 de 2020. Plenário: Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Vital do Rego. Direito Processual: Princípio da Ampla Defesa. Auditoria: Princípio do Contraditório. Tomada de Contas Especial. Conversão: é desnecessária a instauração de contraditório antes da conversão de processo de fiscalização em tomada de contas especial. Acórdão 2411 de 2020. Plenário: Recurso de reconsideração, Relator Ministro Haroldo Cedrais. Responsabilidade: inabilitação de responsável. Sobreposição de penas. Limite: declaração de inidoneidade. Não há impeditivo à aplicação de nova sanção de inidoneidade, ou de inabilitação, artigos 46 e 60 da Lei 8.443 de 1992, haja vista que o limite cumulativo a ser observado, nos termos dos acórdãos 348 de 2016 e 714 de 2016 plenário, é o do cumprimento da pena, e não o da aplicação da pena em distintos processos pelo TCU. Acórdão 2426 de 2020. Plenário: Representação, Relator Ministro Vital do Rego. Licitação: participação, restrição, entidade sem fins lucrativos. Vedação: OCIP. A vedação à participação de instituições sem fins lucrativos em licitações públicas alcança somente as entidades qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OCIP, participantes nessa condição. Acórdão 9353 de 2020. Primeira Câmara: Embargos de declaração, Relator Ministro Benjamin Zimler. Licitação: pregão, sanção administrativa, impedimento, contratação, abrangência, empresa estatal. Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou a penalidade, incluindo as empresas estatais. Acórdão 9366 de 2020. Primeira Câmara: Pedido de reexame, Relator Ministro Bruno Dantas. Pessoal: aposentadoria, proventos, irredutibilidade, verba ilegal, exclusão. A redução de proventos de aposentadoria, com a exclusão de parcela concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Acórdão 9429 de 2020. Segunda Câmara: Recurso de reconsideração, Relator Ministro Haroldo Cedrais. Direito Processual. Acórdão: anulação, nulidade absoluta, declaração de ofício, desnecessidade. O reconhecimento de ofício de nulidade absoluta não é necessário, se os elementos de convicção existentes nos autos permitirem a adoção de encaminhamento mais favorável ao responsável, do que a anulação do ato viciado. Acórdão 9438 de 2020. Segunda Câmara: Recurso de reconsideração, Relator Ministro Raimundo Carreiro. Direito Processual. Citação: validade, conteúdo, conduta, fato, nulidade. O ofício citatório deve, sob pena de nulidade, apresentar os fatos e as condutas em relação aos quais os responsáveis devem se defender, com vistas a atender à sua função de chamar a parte aos autos e fornecer-lhe os elementos para o exercício da ampla defesa. Acórdão 9438 de 2020. Segunda Câmara: Recurso de reconsideração, Relator Ministro Raimundo Carreiro.
direito processual, citação, validade, nulidade, relator, competência recursal. Reconhecida, em sede recursal, a nulidade da citação, não cabe a renovação da comunicação processual pelo relator do recurso, mas o retorno do processo ao relator, a culpar a adoção das providências cabíveis, pois todos os atos processuais posteriores à citação, inclusive o acórdão recorrido, são igualmente nulos. Acórdão 9.459 de 2020. Segunda Câmara, Pensão Militar, Relator Ministro Substituto Marcos Bem-Querer. Pessoal. Ato sujeito a registro. Determinação. Benefício de prestação continuada. Acumulação. INSS. O recebimento de benefício de prestação continuada, BPC, embora não seja acumulável com qualquer outro benefício da Seguridade Social, ou de outro regime, artigo 20, parágrafo 4º, da Lei 8.742 de 1993, não é obstáculo a que o TCU considere legal ato sujeito a registro, se for a única irregularidade observada na apreciação do ato, pois o pagamento e o controle de BPC estão sujeitos à competência do INSS. No julgamento de casos da espécie, o tribunal deve determinar àquela entidade a adoção de medidas de sua alçada para rever o pagamento indevido do benefício. Acórdão 9.478 de 2020. Segunda Câmara, Tomada de Contas Especial, Relator Ministra Ana Reis. Responsabilidade. Débito. Agente privado. Solidariedade. Agente público. Ausência. O agente particular pode ser responsabilizado individualmente por danos causados ao erário, independentemente de ter sido comprovada a sua atuação em conjunto com o agente da administração pública.